Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o objetivo desse vídeo é sugerir uma nova possibilidade de metodologia de ensino. A gente sabe que o sistema educacional ele ainda precisa melhorar em muitas coisas, principalmente em relação a metodologias de ensino, né? Hoje ainda se acredita na velha transmissão de conteúdo, né? Como se ainda fosse possível uma professora ou um professor ir lá na frente apenas ficar transmitindo conteúdo, né? Ou seja, a mesma lógica do século XVIII ainda e parecido com o sistema prisional, né, da escola meio como uma prisão, né, com intervalos fixos, né, com a temporalidade ali, com a movimentação do tempo fixo, de intervalos e tudo mais, né, como se o pensamento funcionasse dessa forma assim, né, categórica e das caixinhas. E nesse sentido, né, percebendo isso tudo com toda a tecnologia que a gente tem hoje já possível na mão, claro que depende do caso, né, mas hoje existe muito mais acessibilidade à tecnologia, a gente pode né, perceber que exige-se então uma integração da tecnologia para aperfeiçoar e criar novas metodologias de ensino. E uma das metodologias de ensino possível de se fazer é integrar a tecnologia como uma ferramenta do cinema, quer dizer, integrar a criação de filmes, né, audiovisuais, né, como se dizia antigamente, quer dizer, criar filmes envolvendo temas sobre a disciplina. Como é que seria isso, né? Seria basicamente, por exemplo, numa disciplina de literatura, né, fazer filmes sobre a obra, né? Uma disciplina sobre ciência, fazer documentários mostrando, né, como que acontecem os experimentos. Enfim, inúmeras possibilidades, né, de criação aí com uma ferramenta de audiovisual, por exemplo. E aí é preciso a gente verificar primeiro quais as tecnologias possíveis, né? Fazer uma listinha de quais tecnologias necessárias, básicas, né, para fazer essa metodologia. Então, por exemplo, o aluno ou a aluna precisaria ter um celular, né, básico com uma memória, um espaço interno, com uma câmera razoável para poder gravar. Não precisa ser nenhuma câmera Full HD, mas uma câmera boazinha e um microfone bom, né, no celular e os aplicativos, né, de edição. Claro que nisso tudo, né, daí agora eu queria falar um pouco mais no sentido de como, né, seria o processo de gravar um trabalho audiovisual. Bem, vale lembrar então que, por exemplo, a gravação de, né, a tarefa de pedir para a aluna ou aluno realizar um filme do texto, né, do livro. Vale lembrar que existem limitações disso, né? A obra textual, ela nos provoca, né, evoca, quer dizer, ela nos evoca a favor da imaginação, né? O texto é feito para o leitor imaginar, né? Enquanto que o filme ele te dá a imagem pronta, né? A própria palavra imaginação vem de imagem em ação, né? Então o filme ele te dá a imaginação pronta, ele te dá a imagem em ação pronta. Claro que daí no filme o que importa também é a integração audiovisual da trilha sonora, né, e tudo mais, que também pode ser feito, né, e deve ser feito em sistemas assim de disciplina como uma tarefa de cinema, né? Também é possível colocar uma trilha sonora e tudo mais. Então perceba que é preciso ajustar aquilo que vai ser criado cinematograficamente, porque se no livro a gente imagina, no filme a gente vê e ouve. Essa afirmação faz com que a gente precise ajustar aquilo que vai aparecer e como aquilo vai aparecer, né? Para quem está assistindo e como aquilo vai provocar, né? Evocar a favor do quê? Qual vai ser o ajustamento à ordem desse filme, né? Porque o filme ele é totalmente diferente do livro.
E propor uma atividade de metodologia de ensino envolvendo a produção de um curta-metragem, por exemplo, é algo que tem um ajustamento completamente diferente. Não só pela tecnologia, mas pela própria forma que a técnica exige que as coisas se adaptem à técnica audiovisual, por exemplo. Então, na cinematografia, você vai ter que focar muito mais na trama dos personagens do que no livro se foca nos pensamentos, por exemplo, né? No livro você tem muito mais acesso à mente, né, da personagem que está sendo descrita, né? Você consegue pular, inclusive, num fluxo de consciências, como faz, por exemplo, a Virginia Woolf, naquele livro Mr. Dalloway, né? Quer dizer, tem todo um fluxo de consciência. Então, no livro, no texto, você consegue ter acesso, né, numa posição mentalista, à mente da personagem. E no cinema você não consegue ter tanto isso. Então, para fazer um curta-metragem, né, ou uma adaptação da obra textual, você vai ter que focar muito mais na reação dos personagens, né, na trama que eles estão. E isso envolve muito mais uma posição daquilo que provoca no próprio personagem, né? O que está provocando nele ali ou nela nas situações, né? Na trama que se está vivenciando naquele filme. E uma coisa interessante de perceber é que quando a gente faz uma adaptação literária para uma obra audiovisual, a gente aprende muito mais sobre o livro também, né? Assim como quando a gente relê os clássicos, a gente sempre aprende coisas novas. Quando se faz uma adaptação, também porque a gente tem que refletir, né? A gente tem que ver os reflexos da obra literária para como a gente vai adaptar isso audiovisual, né? Então, é pegar aquela obra e criar novas possibilidades daquela obra ser ela mesma numa outra forma, né? Então é um exercício de criatividade que muito interessante, que faz com que a gente aprenda muito novos ângulos também sobre aquela obra literária, né? Transformando ela numa outra forma de expressão. Também é importante falar que pode ser feito, por exemplo, documentários, né? Então isso vai ser esquematizado mais ou menos, primeiro organizando qual o tema, né, do assunto que você vai falar, a pesquisa que você vai fazer do objeto, né, o objetivo, qual objeto você está pesquisando, é sobre a vida de trabalhadores no campo, então esse é o objetivo da pesquisa, o objeto. A captação das imagens, né, a montagem, o roteiro e a montagem. Por último, a montagem, né, que é um processo um pouco mais delicado no sentido de ter um manejo de aplicativos, mas isso também não é nada muito complexo, é algo que se aprende facilmente. Então, ao contrário de um filme de ficção, por exemplo, no documentário você vai muito mais registrar, definir o tema e ter o desdobramento disso, que é registrar as imagens, né? Registrar o áudio, registrar tudo e extrair o máximo de informação daquele tema. E se nós formos ver, né, na história da audiovisual, assim, dos filmes e dos clipes, né? Quer dizer, a primeira banda mesmo, né, aí no caso de música, que fez um vídeo e mixou com uma música, né, foi os Beatles, né? Foi a partir dos Beatles que os clipes audiovisuais acabaram assim explodindo e tomando uma forma gigantesca, né, de mixagem. Então, se a gente for ver a montagem, né, de um documentário ou de um videoclipe ou de um curta-metragem de uma adaptação literária, ela é como se fosse um clipe, né, de uma música, né, pegando como exemplo os Beatles, seria um clipe, né? É uma adaptação, uma configuração daquilo que vai aparecer. Então a gente poderia falar que existem posições, né, de como produzir um cinema, por exemplo, uma posição mentalista, né? Por exemplo, um filme mudo, né, uma adaptação literária numa versão de filme mudo, né? Então, assim, ali
tem reações em que os atores, né, as atrizes, precisam saber o que está passando na mente do personagem, da personagem, para reagir na expressão daquilo que passa na mente, ao invés de falar, né? Então, a adaptação de uma obra em versão muda também pode ser interessante, sincronizando com alguma música no fundo, né? É possível também. Só que para isso, né, já que a gente está falando de fazer um filme e depois divulgar esse curta-metragem por uma plataforma do YouTube ou sei lá qual outra plataforma possível, ou passar em sala de aula, que seja também, no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, né? A gente está falando de termo de autorização de imagem. Então é preciso também fazer um termo de autorização de imagem com quem vai participar do curta-metragem, da adaptação, né, do trabalho. Então algo muito importante a se fazer, né, nisso tudo é dividir grupos, né, para a criação desse curta-metragem e estabelecendo, né, quem vai ser as atrizes, os atores e o produtor do filme, né? Quem tem mais geralmente é quem tem mais identificação com a tecnologia, né? Assim que acaba sendo o produtor num grupo, né? Assim que quem geralmente se candidata é quem sabe mais de tecnologia e tal, né? Mexer com câmera. Mas então é preciso, né, que o produtor, quer dizer, faça as autorizações de imagem, verifique o roteiro, faça a montagem. Quem vai produzir isso tudo, né, seja alguém que realmente se identifique com essa posição. É importante também, né, a questão do figurino, porque às vezes a gente precisa refletir sobre o que realmente a obra quer propor num sentido de realidade mesmo, e não num sentido caricaturado. Por exemplo, né, o personagem é para ser uma criança, né? Então tem que ser um ator que realmente seja uma criança natural, assim, né? E não alguém assim super infantilizado, né? Ou fazer a vovó lá, a vovó do fulaninho, e aí coloca uma pessoa caricaturada, né? De senhora, com uma bengala, com um óculos gigante, né? Quer dizer, isso acaba caricaturando muito do que realmente colocando a obra como algo natural, né? Então essa sensibilidade com o figurino também é bem importante. Então era isso, pessoal. O objetivo do vídeo era fornecer, né, uma nova possibilidade de ferramenta de ensino aí, de metodologia de ensino envolvendo cinema e os temas que estão sendo estudados no colégio, na faculdade, seja lá qual for, né, no trabalho, seja lá qual for o lugar, para as pessoas interagirem e também integrarem novas experiências, que pode ser muito interessante, né? E exercitar a criatividade antes e acima de tudo. Então é isso. Anotem aí essas coisinhas que eu passei e tentem desenvolver isso na prática, né? E eu espero que tenha contribuído de alguma forma para quem trabalha com educação principalmente, né? Que às vezes é necessário estar sempre reinovando, e essa é uma forma interessante porque ela nunca se esgota, né? O significado do que vai ser gravado é sempre uma nova possibilidade, né? Nunca se esgota a questão cinematográfica e também textual, né? Mas no caso o cinema ele pode trazer isso de uma maneira interessante também, né? E não se esqueçam que nos créditos é importante colocar todo mundo que participou, né? Todo mundo, seja a pessoa que ficou com a câmera, a pessoa quem fez o figurino, quem fez o roteiro, quem foi o produtor, né? Tudo isso é bem importante. Era isso então, pessoal. Espero ter contribuído aí para vocês. Beijo, tchau, tchau.